Eu quero trazer um outro jeito de fazer política. A gente quer construir um governo de inovação, um governo que traga desenvolvimento econômico. Então, eu sou um homem de esquerda, mas que está focado num governo de esquerda que traga desenvolvimento econômico e qualidade de vida. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Começando mais um vídeo aqui do estúdio do Valor Entrevista e hoje com uma conexão especial lá na cidade de Indaial, Géser Batista, ele que é morador dessa cidade maravilhosa. Nós temos diversos seguidores lá na tua cidade. Verdade. É um prazer te receber no Valor Entrevista, seja bem-vindo. Alan, prazer é meu, uma satisfação. Programa já com 7 anos. Eu estou próximo aí da 1000ª entrevista. 1000ª entrevista para ver, né, cara? É uma satisfação, né? O tempo voa e o trabalho vai acontecendo, né? Parabéns aí para ti por esse trabalho. Obrigado, cara. Eu sei que você já está articulando essa entrevista número 1000, algo muito especial, muito bom. É um prazer estar aqui e um prazer conversar com as pessoas aí para a gente trazer um pouco mais da nossa história e do que a gente pretende. E esse é o DNA do Valor Entrevista. A gente apresenta personalidades da nossa região, contamos histórias reais e inspiradoras e hoje vocês terão a oportunidade de conhecer o Géser Batista dessa cidade maravilhosa. Vamos começar pela tua história, cara. Vamos. Me conta um pouco de como foi tua infância. Vamos lá. Nasci lá em Indaial, né? Estou dizendo lá porque a gente está em Gaspar. Pois é. Nasci em Indaial, sou do bairro Tapajós, da Fritz Miller, a primeira rua depois do centro da cidade. Mas logo que nasci, morei no bairro Estrada das Areias, e aí depois eu fui para o Varno, que tem um lugar especial no meu coração, esse bairro, um bairro que está, digamos, a oeste da cidade, lá, quase chegando em Ascurra. E por que esse carinho? E por que eu vou fazer uma fala sobre o Varno? O Varno é um lugar especial para toda a cidade de Indaial, porque lá tinha uma estação do trem, né? E eu morei dentro dessa estação do trem, né? Meu avô era ferroviário, o avô Lídio Batista, e quando fechou, né, encerrou os trabalhos da ferrovia, no ano de 71, o meu avô foi indenizado, aposentado e também indenizado, e ele ganhou o direito de morar e a posse dessa estação do trem. Mais tarde ele teve que... Ele nunca conseguiu me explicar direito se ele teve que devolver, como que foi, mas ele tinha a posse temporária e a gente morou dentro da estação do trem. Então, na idade de aproximadamente 2 anos de idade, eu morava lá até uns 4 anos dentro da estação do trem. Então eu sou do bairro Estrada das Areias, eu sou do bairro Tapajós, eu sou do bairro do Varno, né? Eu sou um pouco do Encano Baixo, porque é de lá a minha primeira esposa, a mãe dos meus filhos, né? Eles são de lá, então, de uma certa forma, também me considero de lá, porque de lá são meus filhos, o Emanuel e a Gabriela, né? Que a mãe deles é de lá, Maristela. E sou do bairro das Nações, da onde é a família da minha mãe, né? E a minha avó morava ali na Maria Simão. Então, esses eram as minhas áreas de infância, né? E estudei no Frederico Hart e ali fui presidente do Grêmio, assim, a primeira vez que eu estava fazendo política, vamos dizer assim. Fui presidente do Grêmio Estudantil Victor Meireles de Lima, né? E foi o primeiro momento, assim, da minha vida política, e depois, mais tarde, de novo, alguns movimentos estudantil, assim, fazendo alguma movimentação ali na época que está acontecendo o governo Fernando Henrique, havia uma proposta de mudança do ensino médio e tal, e eu até já era, digamos assim, um jovem avançado, se é que se pode dizer isso, mas a gente estava lá liderando um movimento que fazia aí a contestação e o debate e tudo mais, né? Então, é ali a minha infância, ali o começo da minha militância também política, né? Que é o bairro Tapajós, que é onde mais tempo eu me criei, vivi e tudo mais, né?
Mais tarde eu tenho uma outra movimentação política, já um processo um pouco mais maduro, mais complexo, que é lá na Escola Juvenal Carvalho, que é onde eu vou conhecer então a mãe dos meus filhos depois. Ela era professora também, diretora da escola, e a gente faz um movimento lá que já tem a ver com o meu jeito de ser político, né? Que é um movimento de que eu dava aula na escola e a gente queria que a comunidade assumisse a escola no sentido físico, assim, assumir o prédio da escola, né? E a gente construiu um movimento lá no bairro do Sol, na Escola Juvenal Carvalho, onde a sociedade ali no entorno do bairro do Sol decidiu que a chave da escola ficava com a merendeira da escola, não era mais com a diretora da escola, né? Então era um outro movimento político um pouco mais complexo, que tinha a ver com isso do pertencimento das pessoas em torno da função, em torno da coisa pública, né? Entendi. Então fazendo assim, dando uma puxada elástica, assim, começa no Tapajós ali um movimento político, onde eu me crio, venho lá do Varno quando eu sou criança, né? E então estou militando e estou fazendo, enquanto eu estou ali na escola também estou fazendo rádio, estou escrevendo coluna de jornal, estou fazendo jornalismo, nunca fiz a faculdade, mas, né, atuava e tal, e fazia alguma coisa na rádio, fazia alguma coisa no jornal. Então é isso, assim, essa coisa política estava intrínseca no meu jeito de ser, no meu jeito de me relacionar com a cidade, né? Mas basicamente eu sou do Tapajós, é isso, assim, sou do Tapajós, e um pouco do Varno, assim, essa paixão pelo Varno por causa daquela questão da estação do trem, é isso. Entendi. E tem irmãos, cara? Eu tenho uma irmã, a Maria, que hoje mora em Tijucas, a professora também. A Maria é professora da área de ensino especial, pessoas especiais, né? Ela trabalha em Tijucas, já trabalhou na APAI, em algumas APAIs, ela é especialista, tem mestrado, enfim, ela se especializou nessa área e hoje atua com isso. É advogada também, atua há algum tempo, mas hoje ela se dedica a isso, a trabalhar com educação especial. Me fala um pouco dos teus pais, cara. O meu pai é um homem que a vida inteira foi da mecânica, né? E eu gosto muito de mecânica, tem muita ferramenta, gosto muito de ferramenta. A minha esposa Milena brinca que não mexe nas ferramentas dele, assim, sabe? Gosto muito de ferramenta, sou da mecânica, trabalhei pouco tempo, mas amo mecânica, né? Meu pai é um cara da mecânica, minha mãe teve alguns trabalhos assim. Minha mãe é uma pessoa dinâmica, ela fez bolo, ela trabalhou na fábrica, na Henning, né? Companhia Henning, que falava lá em Dayal. A minha mãe foi comerciante, depois ela teve muito tempo no salão de beleza e também fazia massagem estética e tal, então essa pessoa é dinâmica. Hoje os dois estão aposentados, né? Moram ali no Tapajós, onde eu me criei, ali, né, na Freitas Miller, onde eu estou lá com eles até hoje, inclusive. E os meus pais hoje aposentados, mas foram pessoas assim, microempresários, né? Sempre muito pequeno, uma família típica de bairro da cidade de Indaial, assim, né? Pequenos comerciantes ou nano comerciantes se virando, lutando muito, com muita dificuldade, sempre muita dificuldade. É uma família que a gente pode dizer assim, uma família, a gente é pobre, né? Ainda somos, né? Temos uma vida confortável hoje, mas são muitos anos de muito trabalho, de muita luta para chegar nesse conforto mínimo, digno aí que hoje a família tem, né? É isso. Você comentou que tem 50 anos de idade. Nesse período todo, deu para fazer muitos amigos, cara, em Indaial? Como é que é a tua relação com as pessoas? Então, e nesses 50 anos é muito tempo em Indaial e muito tempo no Brasil inteiro, né? Eu viajei muito, viajo muito. Trabalho com turismo há quase 15 anos, então viajei muito, trabalho como consultor na área de turismo, construindo produtos turísticos, né? E quando se fala em produto turístico pode parecer estranho para quem nunca ouviu esse termo, porque o que é um produto turístico, né? Deixa eu te fazer essa pergunta. Então, vamos lá. Para quem está acompanhando a gente está gravando com o Géser Batista aí da cidade de Indaial e ele vai explicar agora o que é um produto turístico. Um produto turístico é algo que eu possa comprar do turismo, né? Então, quando eu compro um pacote de viagem, isso é um produto. Entendi. Né? Produto é aquilo que eu posso comprar. Então, né? Por exemplo, você vai para a Bahia, lá eles vendem muito as tatuagens do Pelourinho, do Olodum, enfim.
esse é um produto... Isso é um produto turístico. Olha só. Comprar um pacote, 2 dias no hotel, uma janta, um passeio de bug, a tatuagem, não sei mais o que, e visitar um museu, a pulseirinha do Senhor do Bonfim, o guia, o guiamento. Claro. Esse conjunto de coisas é um produto turístico. E cada coisa em si também é um produto turístico. Sim. Né? E montar um destino turístico também é uma consultoria com que eu trabalho há muito tempo, né? Paralelo a isso também, sou uma pessoa da cozinha, sou sommelier de cerveja. Então, essa é outra pergunta que eu quero fazer, porque a gente combinou aqui a pauta, pessoal, no sentido de, vamos te apresentar. Isso. Então vamos por partes. Vamos devagar. O Jack Estripador. Você tem uma paixão pela cozinha, cara. Isso é bom na cozinha mesmo? E falam muito bem de mim, entendeu? Sobre cozinhar. Então veja só. Eu te falei lá do Varno, do Tapajós e tal, né? Tem algo muito legal, assim, a gente, quando eu era jovem, e pré-adolescente a jovem, a gente ocupava, vamos dizer assim, estava sempre numa das ilhas do rio Itajaí-Açu. A gente tinha acesso, ia lá, fez uma cabana e estava sempre brincando. O primeiro era brincando quando era pré-adolescente, ia lá, tomava banho, tinha um caiaque e descia de boia na enchente mesmo, olha que perigo, né? E mais tarde a gente tinha uma cabana, acampava lá, levava a namoradinha, levava os amigos, acampava, fazia churrasco, pescava e tal. E eu era sempre da cozinha. Sim. Ali começou já desde os 9 anos. E antes disso, quando eu fui escoteiro e lobinho, eu já fui para a cozinha. Entendi. Já era uma tendência natural. Então, meio que desde sempre, eu fui da cozinha. E a minha primeira receita, cara, foi o ovo que a avó Queta me ensinou a fazer, porque a avó tinha uma... O que tem de especial nesse ovo? Olha só, primeiro o especial do ovo era o seguinte, quando a minha avó pedia pra gente fazer algum favor pra ela, sei lá, vai na venda, que ela esquecia alguma coisa e tal, ela nos pagava o serviço, ela dizia que tinha que pagar os serviços. Ela nos pagava com um ovo, né? Então a gente ganhava um ovo da galinha lá do terreiro dela. E aí um dia eu disse, vó, como é que faço para comer esse ovo aqui? Né? Então ela me ensinou a cozinhar o ovo, basicamente. Mas ela me ensinou, olha, tu primeiro ferve o ovo e tu tem que tirar o ovo. Quando tu tirar o ovo, pegar com a colher e o ovo secar em menos de 1 minuto, o ovo tá pronto. Essa era a receita dela. O ovo vai estar no ponto, bom para tu comer, a gema vai estar durinha e tal. Então foi essa uma primeira... E eu fiz isso, né? E depois eu fiz de um outro jeito e descobri que fazendo do jeito que ela falou, dava certo. E do outro jeito não dava, que eu não cuidava do tempo. Entendi. Então eu descobri que com receita se fazia comida sempre repetindo, dava certo. E se eu não fizesse isso, não ficava igual. Então eu descobri que com receita era mais fácil de fazer a comida. Eu podia repetir a comida, né? Fui entendendo isso. Mas isso eu tinha 7 anos quando minha avó me ensinou. Então depois disso eu vou fazendo comida, e sou escoteiro, vou fazendo comida, e fico lá na ilha com os colegas e a gente faz comida, e com os primos acampando. Era muito de acampar, muito, muito, muito. A galera tá vendo aquela ponte nova aí que estão fazendo, ó, fizeram a ponte que vai sair lá no pasto, a gente chama o Pasto do Schroeder, né? Que é aquele terreno que vai até no outro lado da Minas Gerais, né? Que da Marechal até no outro lado da Minas Gerais. Ali, assim, o outro lado é a Rua Fritz Miller, como vocês sabem. Lá no meio do caminho, até hoje, parece que tem um impedimento, o Ministério Público pediu para parar a obra e ver o que tem ali, que tinha uma nascente e parece que a obra de alguma forma prejudicou, tem que resolver esse problema da nascente. Sim. Mas nesse lugar dessa nascente, onde tem esse problema, a gente também montou um acampamento fixo ali. E a gente, por anos, cozinhava ali. Então a gente comprava as coisas e acampava ali. Ou estava na ilha, no Itajaí-Açu, ou estava ali atrás acampando. Então eu sempre cozinhei. Então essa coisa de cozinhar faz parte. E aí depois, quando eu morei um tempo em Florianópolis, eu estudei no IFSC, né? Até recentemente estava acabando um curso lá de bar e restaurante. Então eu estudei cozinha, estudei gastronomia, também estudei sommeliaria na cerveja, sou sommelier de cerveja. Calma aí, pô, vamos devagar. Tá, vamos devagar. Olha só. Tô na cozinha ainda. Ele tá na cozinha ainda, mas deixa só pra gente passar para essa parte da cerveja, porque é uma história bem bacana também que ele tem. Tu comentou que estudou no IFSC. IFSC. Eu fiz Cefet. Cefet, Paraná.
Mas aqui em Floripa. Aqui em Floripa. Eu morei em Floripa Tu morou em 9 Floripa. anos. Tu fez dentro da ilha lá. Eu fiz Cefet na época, né? Depois mudou pro IFSC, né? Mas eu fiz Cefet 2004, 2006, cara. Segurança do trabalho. Isso. Tu morou em Floripa? Eu morei em Floripa em 2009. Sim. Depois eu morei aí fiquei pouco tempo, eu morei em 2012. E eu morei em 2020 de novo. Tá. E aí fui pro sul, daí voltei em 2023 para Indaial. Sim. Tô em Indaial, mas minha esposa mora hoje em São José, então eu vou e volto em Indaial constantemente. Tô nessa quase ponte aérea. Pois é. Isso. E aí, nessa experiência toda que tu tem, inclusive com a cozinha, tem uma outra paixão tua que é a cerveja. Me explica isso aí. Então, a cerveja foi o seguinte, né? Antes da pandemia, eu estava focado 100% no turismo. Morava lá no sul, em Bituba. Conheço. E um amigo meu, Alcides Andrade, ele era o presidente da FAMPESC, Federação das Micro e Pequenas Empresas, ao qual eu tinha uma ligação por causa de uma outra empresa de turismo que eu tinha. E ele me disse assim, olha, Géser, nós fizemos um trabalho aqui que é o roteiro das cervejarias da Grande Florianópolis. Aí ele me deu um material assim. Eu disse, olha, isso aqui não é bem um roteiro, isso aqui é uma rota. Mas qual é a diferença? Eu disse, uma rota é como se tu tem um mapa, um lugar marcado, e tu diz aonde vai, e é isso, assim, uma rota é um lugar, assim, tu vai para aquele lugar e aquilo tem uma rota com pontos marcados. Um roteiro já é um produto turístico que tu compra e tu sabe que hora tu vai, quanto custa, alguém vai te atender, tu sabe quanto que é, o que tem para fazer. É mais elaborado, mais completo e mais complexo. Como é que é isso? Eu expliquei e ele disse, vamos fazer então um roteiro além da rota. Sim. E aí a FAMPESC chamou o Sebrae, e aí eu fui prestar serviço para a FAMPESC em parceria com o Sebrae, a gente triangulou isso, e aí a gente conheceu quase que mais de 80% das cervejarias de todo o estado, porque o projeto da FAMPESC era o quê? A gente criar os caminhos cervejeiros de Santa Catarina. A gente chamou esse programa de Santa Catarina, Destino Cervejeiro do Brasil. A gente queria que Santa Catarina se transformasse num destino cervejeiro, como é a Bélgica, como é a Califórnia, como é a Alemanha, Sim. República Tcheca e outros lugares onde as pessoas viajam para fazer turismo cervejeiro. Claro. E aí, estudando a cultura cervejeira, eu fui me apaixonando pela cultura cervejeira de Santa Catarina, inicialmente, e estudando eu descobri que Santa Catarina produz cerveja num nível de qualidade que do Brasil é exponencial, é expoente, e na América também. E se eu estou falando de América do Sul, eu não estou muito longe do nível mundial. Claro. Então a cerveja catarinense tem nível mundial. E hoje a gente é premiado no mundo inteiro. E aí fui me apaixonando primeiro por essa cultura cervejeira. E aqui em Santa Catarina, e tu que veio de Manaus, para tu entender, mas eu acho que tu já conhece a realidade, obviamente, que tu está há bastante tempo aqui. Aqui a gente ou sabe fazer cerveja, ou conhece alguém que faz, ou já fez com alguém, ou o primo faz. Enfim, a gente está envolvido no mundo da cerveja, né? E aí a gente toma cerveja no almoço, e alguém tem cerveja em casa. Então isso faz parte da nossa vida, né? Mesmo nos tempos de 15 anos para trás, 15 a 30 anos, quando não tinha insumo, a gente dava jeito de fazer cerveja em Santa Catarina, né? Me apaixonando por isso, eu também comecei a beber mais cerveja. Porque, veja só, eu fiquei dos 20 anos até um pouco mais de 40 sem consumir álcool, por uma opção minha, eu não bebi álcool. Sim. E aí eu voltei a beber logo quando eu estava começando esse trabalho. Então eu comecei a beber e descobri por que lá na frente, quando eu bebia antes, né, antes de parar, eu não gostava de cerveja, porque a cerveja não era boa. E aí agora, com esse novo processo que eu fui entendendo, eu descobri que a cerveja era boa e comecei a gostar de cerveja. Então primeiro eu me apaixonei pela cultura cervejeira e depois pela cerveja em si. Tanto que hoje eu tenho até uma marca de cerveja, que é a Josefa, que eu distribuo ali na região de Florianópolis. É uma cerveja leve, uma cerveja bem específica, mas isso é outra conversa. Devia ter trazido, né? Talvez, né? E aí, quem sabe na próxima? E aí, mas é uma outra conversa, vamos fazer uma só sobre cerveja. Claro. E aí me apaixonei pela cerveja em si e tal. Então eu juntei cozinhar com cerveja,
E aí, nisso tudo, fazendo turismo, a minha esposa disse, olha, eu e a Patrícia, minha amiga, queremos montar um bar. Tu faz as receitas da cozinha, faz uma cerveja para nós vamos Que tocar é um esse bar. em São José. Que é esse no Cobrasol, exatamente. Eu sou sócio delas. Pô, que Elas tocam o bar. aquele lugar, eu Isso, adoro isso. Cobrasol. Elas estão numa mudança agora, vão fazer alguma alteração lá. Tive lá agora readequando, vão fazer uma parte que é só iFood e tal, e outra parte do bar vai ser mais de eventos, enfim, estão fazendo algumas alterações. Mas eu sou sócio delas lá na parte da cozinha, né? Tava lá essa semana. Então é isso, assim, eu acho que cozinhar da vida inteira, sempre fez parte. E sim, eu acho que eu cozinho muito bem. Eu acho que é isso. Ele tem duas habilidades que são sensacionais e o brasileiro adora. Primeiro, a arte da cozinha. E segundo, a cerveja. Cerveja, Deus quis assim, que bom. E vocês estão percebendo que ele tem um colar, que é um colar de girassol. Pois é. Que eu quero muito, estou com essa curiosidade. O que é isso? Eu não deixei, eu deixei ele gravar com o colar, eu pensei, porra, tem uma chave, eu vou pedir para ele tirar, sabe? E não, eu deixei ele ali. E agora eu estou com essa curiosidade, o que significa? Vamos lá. Algumas pessoas já viram, são dois colares que são os mais conhecidos. Esse do girassol e o colar que tem a forma de um encaixe de um quebra-cabeça. Sim. Os de encaixe de quebra-cabeça são para pessoas com autismo. Sim. Os de girassol são para pessoas que têm uma deficiência não aparente. Ah. Então eu posso ser surdo, eu posso ter uma dificuldade de visão, posso ter alguma outra dificuldade. Sim. A minha dificuldade, ela não é uma deficiência, ela é um transtorno. Eu tenho TDAH. No meu caso, é um nível bastante intenso, eu preciso de medicação. Eu uso uma medicação específica. Então, as pessoas portadoras desse transtorno, TDAH, elas têm o direito, né, de usar esse colar. Por quê? Porque, eventualmente, uma pessoa com TDAH pode estar lá numa fila de um supermercado, de um banco e sentir um incômodo bastante grande, sentir-se agoniada, assim, semelhante, próximo de quando a gente vê uma pessoa que é autista e começa a ter reações físicas. A crise. A gente também pode ter, mesmo medicado. Então a gente usa esse colar para que as pessoas saibam, olha, eu tenho uma deficiência não aparente. No caso do TDAH, não é uma deficiência, é um transtorno, mas que pode gerar consequências do nível de uma deficiência. Então, por isso, a gente usa o colar. Por que eu uso o colar? Eu uso o colar porque, como um adulto, eu quero que as pessoas saibam e perguntem sobre isso. Exato. Porque eu me importo com as outras pessoas que têm deficiências e que têm transtorno e que a gente precisa, às vezes, um ajudar o outro. Né? Claro. Eu já fui ajudado em momentos de crise e já pude ajudar em momentos de crise. Outra coisa muito importante é que crianças, quando veem um adulto usando o colar, se sentem muito confortáveis. Entendi. E dizem, tio, o tio usa um colar de identificação e eu também uso, elas se sentem confortáveis. Por quê? Porque as crianças às vezes são apontadas por usarem o colar. Mas o colar é uma identificação, como quem diz, talvez eu possa precisar de ajuda. Você vê, né? Ele comentando e explicando sobre a importância do colar, me veio, por exemplo, um portal. Vamos pegar a tua cidade lá em Indaial? Por favor. Né? Pegar um portal da cidade de Indaial com um colar voltado para o autismo e voltado para esse transtorno que o Géser acabou de explicar. Isso. Já na entrada da cidade, para uma família que está visitando, como tu é do turismo, Isso. chega naquela cidade e já vê essa importância, essa educação voltada para esses dois ambientes. Isso. Imagina a segurança que essa criança ou esse próprio adulto pode se sentir. Pô, olha, a cidade ela tem essa educação, ela tem essa pretensão a auxiliar essas pessoas. Isso. E hoje, na qualidade de estar exercendo um papel político na sociedade, eu faço ainda mais questão de usar o colar e assumir
esse lugar que eu ocupo, né, de uma pessoa que tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade num nível bastante intenso, né? Hoje, medicado, tomo um remédio, a minha vida é bastante tranquila, eu não tenho mais crises, mas eu tenho que ter atitude política de usar o colar para poder falar disso, para poder nessa entrevista a gente ter essa oportunidade de falar sobre isso e assim eu posso ajudar outras pessoas, né? Exato. A se identificarem, a procurar um médico e sempre procure o médico, procure o psiquiatra, que é o caminho ideal de fazer a coisa do jeito certo, da forma certa de fazer. Sensacional. Pessoal, nesse primeiro bloco vocês tiveram a oportunidade de conhecer Géser Batista, história, onde mora, família, amigos, essas duas paixões que são paixões do brasileiro, que é cozinha e cerveja. Que coisa boa, né? E eu te agradeço por essa explicação a respeito do colar, que também ficou aí muito autoexplicativo, e que bom que tem pessoas como ele pensando nesse público que não para de crescer no Brasil e no mundo. Porque hoje existe diagnóstico, hoje se compreende. Sim. Então, algumas vezes a gente pode ter ouvido. Antigamente não tinha isso. É que antigamente não se conhecia, exatamente. Isso é birra. Não, não é birra. É que há tempos atrás não havia estudo, não havia conhecimento suficiente para entender isso. Vamos lá, tempos atrás. A gente está falando da década de 80, início da década de 90, até final de 99, em anos 2000. Eu tenho uma pessoa que eu morava no bairro de Petrópolis, em Manaus, que ela provavelmente tinha autismo grave. E a gente chamava ela de Helena a doida. Então. Só para você ter como, graças a Deus, a gente conseguiu evoluir no diagnóstico, no tratamento e nessas questões, porque dá qualidade de vida a mais para essas pessoas. Eu falo isso com propriedade. Meu filho tem síndrome de Down. O Henrique, que vai fazer 3 anos. Então a gente precisa sim levar para o debate, precisa discutir, precisa fazer com que as políticas sejam voltadas para a qualidade de vida de pessoas com algum tipo de transtorno ou essa identidade também. Isso aí. Vamos para o nosso segundo bloco? Vamos para o segundo bloco. No segundo bloco eu queria extrair de você essa questão política. Vamos lá. Porque você não tem nenhum parente político, você não... Quem foi que motivou a política na tua vida? Então a gente vai falar disso no segundo bloco. Pode ser? Pode ser. Pessoal, para você que está aí do outro lado, e aí um beijo especial para essa cidade de Indaial. Não saia daí e já voltamos. Voltando para o segundo bloco desse papo sensacional com Géser Batista aí da cidade de Indaial, para falar agora no segundo bloco de política. Ele é pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores ao Executivo da cidade de Indaial. Mas antes da gente tocar nesse assunto, ele vai participar do nosso quadro Segredos Revelados. Ai, meu Deus. Aqui tem diversos temas, ele vai tirar um e a gente vai discorrer a respeito. Tira aí, então, vamos ver o que vai aparecer aqui. Eu nunca fiz isso, hein? Então, a primeira vez, né? Eu me lembro que pro Celso Suzuki saiu o seguinte. Meu amigo Celso, um abraço, Celso. Abraço, Celso, abraço pessoal do Partido dos Trabalhadores aqui da cidade de Gaspar. Saiu para ele assim, ó. Qual música tocaria no funeral dele? Nossa. Vamos ver se essa sai pra aqui também. Vamos ver. O que saiu agora é o seguinte. Então, um cara bem-humorado. Qual a sua piada preferida? Minha piada preferida... Olha, eu gosto muito de brincar com o futebol. Eu torço para o Avaí e a minha piada é a seguinte, né? Não me importa se o Avaí perde ou ganha, me importa que o Avaí tá jogando, é isso que tá valendo e eu tô comemorando. Eu gosto de fazer piada com futebol. Não acompanho muito, mas piada para mim é com futebol. Show! Vamos pro próximo. A gente vai fazer 3 rodadas, tá? 3 rodadas, vamos ver. Vamos lá. Esse aqui é tu que lê. Deixa eu tirar aqui... Exclusivo no Valor Entrevista, Géser Batista participando do quadro Segredos Revelados. Se você pudesse falar com um falecido, quem seria? O meu avô, cara. Nossa. O meu avô Lídio, aquele que eu comentei no primeiro bloco da ferrovia,
Meu avô é hoje ainda o meu guia espiritual. Eu falei disso no meu discurso de pré-lançamento, da pré-campanha, dia 9 de junho, ali em Indaial. O meu avô é meu guia. Com toda certeza eu falaria com o meu avô Lídio. Maravilha. Sem sombra de dúvida. Mais uma. Mais uma. Aqui. Vamos ver o que vai aparecendo. Vamos ver. Você acredita em alienígenas? Não acredito. Eu não acreditar não quer dizer que não exista, né? Existe. Eu apenas não acredito. Pode ser que exista. É isso. Você é igual aquele cara lá da Bíblia, o Tomé, né? Só acredita vendo? Só acredito vendo. Se aparecer, eu acredito agora que estou vendo. Né? Tá isso. Eu sou desse tipo de pessoa. Eu não acredito porque não tenho elementos para crer, né? Mas não estou dizendo que não exista. Exatamente. Este foi Géser Batista no quadro Segredos Revelados. E agora, rodando a vinheta, a gente vai voltar para o nosso papo para falar de política. Por que, cara, política? Por que política, né, cara? Começou, eu falei lá no começo que eu fui presidente do Grêmio, né? Então, eu na sala de aula, e provavelmente por causa do TDAH, eu levantava a mão toda hora. Ao mesmo tempo, eu sumia do mundo, me dispersava, mas sempre fui muito criativo, como eu te falei em off aqui, antes do turismo eu era da publicidade, né? Eu já fiz talk show, como a gente está fazendo aqui, na rádio, escrevia para o jornal, sempre fui uma pessoa criativa, e sempre fui uma pessoa questionadora. Tá? Então eu sempre questionei. E aí eu fui provocado, eu fui buscado, eu fui encontrado pelas lideranças da cidade, eu fui sempre muito provocado. Um amigo meu, o Werner, que é padrinho até do meu filho, numa das campanhas lá em Indaial, ele me disse assim: eu lembro que quando tu era adolescente, tu fazia campanha, participava das campanhas políticas, e a minha família, o meu pai principalmente, ele era ligado à Arena, né? Então, meu pai tinha essa ligação, eu não, mas meu pai tinha. Então, eu estava com ele nos comícios da Arena, do PDS, depois PFL e tal. E esse meu amigo Werner via isso tudo, porque ele era vizinho de rua. E o Werner era um cara mais de centro-esquerda e tal. E aí um dia, poxa, mas nós vamos fundar em Indaial o PT e tá saindo também o PSDB. Tu tem interesse? Falei, eu vou pro PSDB, eu gosto do Mário Covas, e o Lula? Porra, eu gosto do Lula também, não sei onde é que eu vou. Me filiei no PSDB lá em 95, acho que foi. E antes disso era só uma militância assim, mais descompromissada enquanto partido, enquanto política orgânica, né? Era uma militância assim mais de eu tenho compromisso com a causa que eu representasse, né? Que era estudantil e um pouco de meio ambiente, assim, eu gostava da questão ambiental. Então em 95 eu me filiei ao PSDB, mas já em 96 eu saí do PSDB, me filiei ao PT e desde lá fiquei até 2004, aí eu saí do PT também, fiquei 20 anos fora e voltei nesse ano pro PT. Eu fiquei 20 anos longe da política orgânica, né? Política partidária, né? Mas sempre fui alguém envolvido com política, assim, sempre militei de alguma forma. Qual é o teu estilo de fazer política, cara? Porque todo mundo tem uma forma, uma maneira de enxergar a política. O que a gente pode esperar do teu estilo? Eu gosto de trabalhar com o pertencimento. Eu gosto de que as pessoas construam junto. Esse é o meu jeito. E nisso eu me aproximo muito do ex-prefeito, que foi quem me convidou agora para estar nesse lugar que eu estou. E eu estou muito honrado de estar nesse lugar, por ter sido convidado pelo Olímpio Tomil, que é o ex-prefeito de Indaial, e por representar esse grupo de pessoas que é do Partido dos Trabalhadores. Sim. E eu estou falando isso num momento em que talvez as pessoas ouçam e digam, nós estamos vivendo num momento assim que está polarizado. Eu abro um parênteses e digo, olha, não está polarizado. Tem uma coisa extrema acontecendo, mas até o momento que existia essa coisa extrema da fake news, da mentira, não havia uma polarização tão complexa e tão violenta, né? Isso é uma coisa mais recente. Ou seja, eu estou dizendo que eu me sinto honrado de ser pré-candidato
né, num partido que foi, nossa, assim, detonado nos últimos tempos, mas tem um grupo de pessoas que eu respeito muito e que estavam comigo quando eu estava lá no governo Tomil e que hoje eu represento essas pessoas, essas ideias dessas pessoas, esse conjunto de pessoas, conjunto de ideias. Então, o meu jeito de fazer política é unir as pessoas e potencializar o que cada um tem de melhor e principalmente fazer junto, né? E nisso eu e o Tomil, a gente é muito parecido, a gente é meio colado assim, o jeito de fazer política, né? De que as pessoas pertençam, porque as pessoas, do meu ponto de vista, as pessoas e as entidades que existem numa cidade, seja entidade empresarial, o sindicato, a rede feminina, por exemplo, de combate ao câncer, uma sociedade de proteção aos animais, seja qual for a entidade, o clube escoteiro que eu falei antes, Sim. Uma sociedade cultural, o clube de caça e tiro, toda essa teia que a gente pode formar, tudo isso para mim é a solução, é a ferramenta que pode resolver as coisas na cidade, né? Então eu sou esse tipo de político que gosta de conectar as coisas. Você é a favor de um debate amplo? Sempre. E aí me perguntaram outro dia. Ouvir todas as partes? Sempre. E a maioria tem que vencer, tem que ser soberana, né? Então, outro dia me perguntaram assim, e se tu for eventualmente eleito, né, na condição de pré-candidato e tu esteja eleito, e se tu tiver só um vereador, olha, o vereador não é meu, o vereador é da cidade, né? Então assim, nós vamos governar com todos os vereadores, porque nós vamos governar com a cidade inteira. Sim. Nós vamos montar essa teia, né? Então assim, toda a cidade, todas as organizações e todas as pessoas são as soluções, são a solução. E a Câmara, a coisa institucional da política que é a Câmara é quem dá esse respaldo todo, né? Então assim, isso não é um problema, eu não vejo isso como um problema, né? Mas a disputa política, bom, a disputa política ela existe, isso faz parte e a gente vai ter que driblar e conseguir fazer com que a coisa avance, né? Então com certeza, para mim é o debate amplo, e o gabinete, né, vai estar aberto para que a gente debata com toda a sociedade. O meu jeito de fazer política é esse. Voltando agora, como é que tu enxerga a política da tua cidade, a cidade de Indaial hoje? Apresenta pra gente como é que está o cenário, até para que a gente possa esclarecer isso. Nós temos um público forte no Vale Europeu, muitos seguidores em Indaial, Timbó, Pomerode, Blumenau, Gaspar, Ilhota, enfim. Como é que está hoje Indaial, cara? Quem são os nomes? Como é que tu enxerga isso lá? Posso talvez ser polêmico, pode parecer até que é discurso de campanha, mas não é, é a minha visão sobre a realidade, a forma como eu percebo. Eu acho que a visão da grande maioria, e eu não concordo com essa visão, da grande maioria dos políticos da cidade, ficou restrita nesse caldo ruim que sobrou dos últimos tempos do que se chama de polarização. Acho uma política velha, antiga, não estou nesse papo identitário, não estou nesse papo de ama Bolsonaro e ama Lula, não vou entrar nesse jogo, né? Sou do Partido dos Trabalhadores, é óbvio que eu vou apoiar o governo do Lula, não há a menor dúvida, mas ninguém vai me ouvir falando do que o Bolsonaro fez ou não fez. Eu não estou preocupado com isso, até porque eu sou pré-candidato, a prefeito da cidade de Indaial e não pré-candidato a presidente. Então eu vou trabalhar em Indaial. E aí é o seguinte, é um jeito que eu estou vendo de fazer política que é antigo, que está preso nos anos 70 e 80, assim, prometendo coisas que não fazem sentido, assim, e linkados em coisas que não dão resultado prático, né? Então, falar sobre temas que não dizem, assim, onde vai ter dinheiro do orçamento e para quê? Como resolver o problema das estradas, como resolver o problema da saúde, né? Então, se discute pautas que não são os problemas reais que o município resolve. Então esse tipo de debate político, debate pelo debate, e de gente que está há 20 anos
de alguma forma no entorno do poder e que já estiveram juntos e depois se separam, mas que na verdade não produziram grande coisa, isso para mim está superado. Eu quero trazer um outro jeito de fazer política. Eu estive em Brasília recentemente buscando novas possibilidades. A gente quer construir um governo de inovação, um governo que traga desenvolvimento econômico. Então, eu sou um homem de esquerda, mas que está focado num governo de esquerda que traga desenvolvimento econômico e qualidade de vida. A minha pauta não é identitária, a minha pauta é emprego, renda e qualidade de vida. Então, assim, trazendo desenvolvimento, trazendo condições ambientes de empreendedorismo, ambiente de novas indústrias, além da indústria de transformação, as indústrias de tecnologia, as indústrias de alta tecnologia, trazer um IFSC para a cidade de Indaial e juntar com o que já há do Sistema S, o Senai, e dar mais bolsas, pagar bolsas para o que já há, que são as escolas que têm que pagar, trazer outra federal, né, no caso o IFSC, por exemplo, que é gratuito, e trazer outras possibilidades que a gente tiver, e outras escolas e outras privadas também, ou seja, ampliar o ambiente de aprendizagem tecnológica também e profissional, né, e ampliar as bolsas também do que a gente precisa na área de tecnologia para as graduações, tá? Então a gente quer criar um ambiente empresarial, de empreendedorismo e de tecnologia, e vamos criar um polo tecnológico em Indaial e vamos tornar Indaial um modelo para o Vale do Itajaí. Então eu estou olhando para frente, com os pés no chão, sem esquecer que, por exemplo, o Encano Baixo está abandonado e as pessoas estão passando em cima de uma pinguela, né? E quando lá atrás o Tomil era prefeito e a gente trabalhava junto na prefeitura, aquilo era outra realidade. Então, assim, quero dizer o seguinte: fazer o que tem que ser feito, mas olhando para o futuro. Então esse é o meu jeito de fazer política. Eu não estou preso a discursinho, a blá blá blá. Eu estou preso no futuro, mas com os pés no chão. Então esse é o meu jeito de fazer política, sempre com essas pautas, mas debatendo com todo mundo. Jezé, vamos falar agora da tua nominata. Importante, você hoje é uma liderança dentro do Partido dos Trabalhadores, você colocou o seu nome à disposição ao executivo da cidade, uma das cidades mais pujantes do Vale Europeu. Como é que está a tua nominata? O que a gente pode esperar do teu time? A gente está construindo ainda o final da nominata, porque para nossa felicidade a gente já tem 7 candidaturas definidas. A gente precisa chegar... Dá para dar um nome? Dá para dar um nome? Ainda não, né? Ainda não. Assim, tem alguns que são públicos e conhecidos, assim, tem lá o ex-presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, por exemplo. É uma pessoa extremamente conhecida, o Ivo, né? Tem outras pessoas que são mais do ramo. Por exemplo, lá tem um candidato do ramo da construção civil, o Jorge, né? Um pedreiro. Outra pessoa conhecidíssima na cidade, uma figura incrível, né? São duas pontas bem diferentes, né? Então a gente conseguiu essas duas coisas assim. Entendi. Uma pessoa lá da intelectualidade e do servidor municipal e uma pessoa da construção civil, né? Um trabalhador braçal e um trabalhador intelectual, né? Eu preciso te fazer uma pergunta que eu faço, às vezes eu pego as pessoas no supetão, sobretudo quem está no executivo, né? Tem que estar pronto, né? Tem que estar pronto, claro. Tem que estar pronto. E a vice ou o vice? Já tem nome? Temos um nome. Já pode abrir? Podemos, olha só. A gente está buscando... A gente está aberto, tá? Sim. Mas temos um nome... Então vai ter coligação. Então, nós temos um nome de reserva. Se a gente não coligar, nós temos um nome. Tá. A nossa vontade é coligar, ok? Ok, estamos construindo isso. Se a gente não coligar, porque outros partidos, de alguma forma, a gente não conseguir encaixar os programas... Tá? Porque passa, não é por nome, passa por programa, certo? O programa que o nosso partido vai apresentar é esse, o outro partido tem esse programa, se fechar a gente vai junto, né? Tem que alinhar. Claro. Então é o seguinte, tem duas ou três possibilidades hoje em Indaial. Se a gente não fechar isso, mas eu acho que deve fechar, a gente tem a ex-vereadora Aurora, que também é a esposa do ex-prefeito Tomil, que colocou o nome à disposição para ser candidata a vice-prefeita. Entendi. Tá? Então, assim,
Não temos nada fechado, mas temos esse nome. Se a gente não coligar, a Aurora colocou o nome à disposição. Dá para trazer ela aí, né? Dá para trazer ela aqui. Perfeito. Dá para trazer ela aqui. Vamos contar a história dela aí em breve. Meu amigo, e o que você pretende para Indaial? Sobretudo em 3 pontos que são fundamentais para qualquer município: saúde, educação e segurança. Vamos lá. Estive em Brasília. Saúde. Pô, que Estive em papo Brasília. sensacional, cara. Pessoal, a gente está recebendo o Géser Batista lá da cidade de Indaial. Que papo incrível. Parabéns aí por Obrigado, tudo, pela querido. postura, por engrandecer, né, o nosso trabalho aqui no Valor Entrevista. Continua. Eu estive em Brasília e fui no Ministério da Saúde. Eu vou ter que voltar, porque eu não consegui pegar tudo que eu precisava, tá? Mas basicamente eu estive lá e descrevi como é que é. Eu mostrei o desenho de como está a saúde hoje na cidade. E basicamente a gente precisa ampliar a saúde da família e precisa resolver o problema do Hospital Beatriz Ramos, que não consegue atender toda a demanda porque está mal montado o atendimento na cidade. Está tudo ali, virou um gargalo. Então a gente tem que distribuir esse atendimento. É isso. Distribuir o atendimento. Fui ao Ministério, tem dinheiro, tem programa, como é que eu faço? Tem. Eu sei fazer e a gente pode fazer. Então a gente vai mudar o atendimento, a forma de atender, tanto no hospital, no pronto-socorro, quanto no pronto-atendimento, quando fazendo UPA, atendendo nos postos. A gente vai mudar a forma de atender e vai ampliar o atendimento à saúde básica, à saúde da família. Então, tem como resolver. Não se resolve em um mês, mas tem como resolver. Então, assim, saúde é prioridade porque estamos vivendo um problema na saúde hoje em Indaial. Sim. Tá? Tem muita reclamação. Não que exista alguma cidade que não tenha isso, Então. mas está grave porque está mal gerenciado na cidade. O outro ponto que você falou, educação. Então, educação a gente tem a nossa ideia, o nosso foco principal é escola integral. Trabalhar para, se não em 4 anos, mas com o foco de chegar a 100% da escola integral, nas escolas municipais e, quem sabe, com convênio, ir ampliando isso para as estaduais na medida do possível, né? E uma rede que a gente quer coligar quer ligar com a educação. A gente tem uma questão da área de para juntar com transporte e segurança. A gente quer ligar a cidade. Indaial é cortada basicamente por 2 rios maiores. O Itajaiaçu, que é o grande, que é o dono de Indaial, né? É ele que manda na gente, ele é o todo-poderoso e do vale inteiro. E o Rio Benedito. Então a gente vai ligar os 2 lados do Benedito e vai ligar os 2 lados do Rio Itajaiaçu nos 4 pontos da cidade. Então, Arapongas e Varno hoje já tem uma ligação. A gente vai fazer uma outra ligação, vai buscar para como fazer a ligação do Encano do Norte com o Encano Baixo. E a gente vai fazer 4 pontos de conexão. Então a gente vai ter creches nessas, digamos, praças da cidadania e serviços públicos. Então a educação, além de ter as escolas em tempo integral, nós vamos ter esses pontos de apoio nesses 4 pontos principais da cidade. Entendi, Tá? entendi. Serão 4 pontos estratégicos na cidade, onde a gente vai ter transporte coletivo ligando toda a cidade, creches e outros serviços públicos, serviços urbanos. Então a escola integral, além de ter a qualidade física, de dar condição de ter uma escola em tempo integral, também vai rever a questão de como está hoje sendo feito, porque do jeito que está sendo feito hoje, tem série com 60 alunos dentro para dizer que a escola integral não está certo, não é assim que funciona. Então nós vamos dar qualidade para os professores e para os alunos, com qualidade de pessoal e com qualidade do aspecto físico. E vamos completar isso com essas áreas, com esses polos públicos, fazendo a integração com essas áreas, com outras atividades extracurriculares, compondo então esse sistema de integração das escolas, né? Então a educação a gente vai trabalhar firmemente para que a gente faça uma escola em tempo integral. E o segundo ponto, uma capacitação constante dos professores, como já era quando a gente governou a cidade lá atrás com o governo Tomil. Então vai ter de novo o programa de capacitação e qualificação dos professores e a gente quer ter o melhor salário de professores do Vale do Itajaí.
Para fechar, a segurança. A segurança pública, a gente teve também lá em Brasília, fomos lá no Ministério, no Ministério da Justiça buscar subsídios, né? A gente teve também um fato triste, alguns fatos ruins, né? Que nos deixam preocupados na cidade de Indaial. Aquele assassinato na porta de uma escola, que não tinha necessariamente a ver com a escola em si, mas Sim. que aconteceu na frente de uma escola. Ali foi um rito sumário de alguém contra outra pessoa ali. Mas esse tipo de coisa choca a cidade. Claro. Né? Então a gente vai... Abre para o debate, né? Isso, abre para o debate. A gente vai... A atual administração havia prometido que teria segurança nas escolas, isso não está acontecendo, mas há um programa no governo federal para isso e a gente vai, obviamente, implantar isso e reforçar todo o potencial que a gente tem através do governo federal para fazer uma nova política municipal de segurança da cidade. Então nós vamos implantar um conselho de segurança e vamos implantar novas políticas de segurança na cidade para que a comunidade, de novo, possa sentir pertencente e passar a atuar. Então a gente vai, junto com a comunidade, montar um novo sistema de segurança e monitoramento da cidade. Perfeito. Eu recebi aqui no ponto para a gente voltar no assunto nominata. Porque Nominata. Você citou dois extremos ali de vereadores, a gente acabou não... Vamos acrescentar aqui. Isso, nós temos professoras, são candidata, professora Nelise, professora Amsterdã, nós temos comerciante aí do ramo do bar e lazer também, o Jaia, e aí a gente está montando um outro grupo, porque nós temos mais 8 ou 9 pessoas disputando mais 6 vagas. Né? Então a gente está fazendo os acordos para a gente conseguir distribuir também por bairro, por geografia, claro, para a gente conseguir montar uma rede boa e conseguir montar um bom time de campanha. Né? E também a gente tem que segurar um pouco porque depende da coligação também. Né? Claro. Então a gente pode... Com a coligação é possível que eu não tenha candidato num bairro, porque alguém da coligação pode ter um candidato lá e um pode atrapalhar o outro e tal. Então a gente está segurando esses últimos candidatos justamente para fazer acordos com as coligações. Né? Mas a gente tem um time bom, a gente tem um time muito guerreiro e os militantes do Partido dos Trabalhadores são especiais, né? É um povo muito aguerrido, povo que acredita muito no que faz e que faz com coração, com muita vontade, né? Então a gente tem uma nominata que eu diria assim, que dá orgulho pra gente. É isso, porque é um povo muito guerreiro, de muita força. Nós já temos 7 candidatos e mais, não deve ir mais 15 dias, a gente define, porque até lá a gente também define a coligação. Claro, então tá respondido aí. Obrigado aí, diretor. O diretor falou no ponto aqui que precisava acrescentar nessa questão da nominata. É isso. Gostou do diretor, né? Gostei dessa. Esse é bom. Pra gente fechar o nosso papo com lá. o Géser Batista, eu sempre peço uma mensagem aos nossos seguidores. Então aproveita a lente do Valor Entrevista, deixa uma mensagem a esses munícipes maravilhosos da cidade de Indaial, as pessoas que te amam, os teus pais, os amigos. Fica à vontade. Eu tenho uma coisa escrita aqui no meu braço, uma tatuagem, né? Tu estás vendo aqui, não vai ser possível ver, vocês estão vendo que tem uma tatuagem, né? Não vai ser possível ler daí, né? Mas aqui está escrito: amar e mudar as coisas interessa mais, né? É da letra do Belchior, cantor, eu amo música, né? Eu até canto, assim, não é que eu sei, eu canto só, eu gosto, né? E é sobre isso, assim, eu acho que esse momento da minha vida é sobre isso, é por amar a minha cidade, que eu estou pré-candidato a prefeito, é por amar a política e acreditar que a política é a ferramenta que pode tornar a vida das pessoas melhor, né? É por amar a condição de ser alguém capaz de poder fazer isso, né? É muito especial estar nesse lugar, ser alguém que pode propor isso, né? Como é um lugar especial isso, né? Então, ser capaz de estar no lugar de mudar as coisas para melhor é muito especial. Então, é com muito amor que eu estou fazendo isso e com a possibilidade de mudar as coisas para melhor. Então, eu quero dizer que a gente leve isso, que amar e mudar as coisas para melhor é o que vale a pena. É isso. Sensacional, meu irmão. Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado pela tua presença aqui na cidade de Gaspar.
e aproveitou para visitar Celso Zucchi, quem mais? Isso, o Tony. Não dá para passar em Gaspar sem passar no Tony. Lá na churrascaria, então um beijo para ti, Tony, também. Os meus primos, Silvio, estive lá na casa do Silvio Batista. O Silvio, o Cláudio, o Vilso Batista, o Adilson, a Francisca, todos meus primos aqui do Bateio Barracão. Um abraço para vocês, um beijo no coração de vocês. Sensacional. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer Géser Batista da cidade de Indaial. Muito obrigado pela tua presença no estúdio. Para você que ficou até agora nos assistindo, um beijo no coração. Continue acompanhando o Valor Entrevista, porque nós temos aqui o papel social de apresentar quem está dando a cara a tapa ao Executivo e ao Legislativo neste ano eleitoral. Voltamos na semana que vem com mais novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Um abraço. Tchau.